Olá malta e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Semana passada eu partilhei um vídeo sobre as coisas que eu faria diferente no nosso apartamento caso nós tivéssemos comprado numa fase inicial de construção. Como não foi possível, fiquei só pelas ideias e isto deu-me também uma nova ideia para um novo vídeo e estender quase que esse episódio para este, onde eu partilho convosco as coisas que eu faria caso construísse de raiz. Caso eu não tivesse um budget limitado, o que é que eu faria? Que ideias é que eu tenho na minha mente caso construísse uma casa? Porque realmente existem ideias que eu gostava mesmo de aplicar caso construísse uma moradia. Acabamos por ter mais disponibilidade, sem dúvida, comparativamente com um apartamento. E como eu sei que há muitas pessoas que desse lado também estão a passar por esse processo e até precisam de partilha de ideias ou também partilha de opiniões, acho que pode ser interessante. Portanto, sem mais demoras, vamos lá começar. E vamos começar já pela arquitetura em si. Portanto, se eu realmente avançasse com a construção de uma casa, eu queria fugir o máximo possível do estilo moderno, que é aquilo que predomina nos dias de hoje. Linhas muito retas, artilharia preta essencialmente, até pode haver ali um contraste de madeiras e sei que há projetos modernos que são muito bonitos, mas para mim o requinte está numa arquitetura mais clássica. Tanto é que eu sou muito apaixonada por arquitetura francesa, aquele rústico italiano. Sei que não é, lá está, a grande tendência deste momento. Eu sei que eventualmente vai voltar, mas neste momento a grande tendência, lá está, são as casas modernas. Tanto é que, se eu tivesse que avançar agora, eu não faço a mínima ideia se havia construtor para replicar exatamente aquilo que é maioritariamente visto nestes países que eu referi. Em Portugal existem casas que são assim um bocadinho mais tipicamente portuguesas, mas não é bem isso. E mesmo a cor da casa, eu não gostava que fosse branco ou bege, apesar de eu ser toda eu uma pessoa neutra, e vocês sabem, eu gostava mesmo de aplicar um bocadinho de cor. Fosse um amarelo torrado, fosse um verde a fugir ali para o azul. Eu vou deixar também aqui as tonalidades para vocês perceberem, mas realmente grande parte das minhas inspirações do Pinterest são dentro deste estilo e eu acho que é um estilo muito bonito. E claro está que se a parte de fora é mais ou menos dentro deste estilo clássico, também a decoração dentro teria que seguir essa linha. Portanto, não faria sentido nenhum eu ter uma casa um bocadinho mais clássica e depois por dentro ela ser toda moderna ou contemporânea ou até mesmo estilo industrial. Não tem nada a ver. Eu partilhei no episódio passado, por exemplo, a cozinha era dos espaços onde eu interviria logo de imediato com um estilo clássico. Portanto, cozinhas com bastante detalhe, fosse na estrutura das portas, os próprios puxadores, na própria escolha das madeiras e até da pedra. Para mim a ideia é muito clara e uma das coisas que para mim é assim o grande sonho de construção é ter uma cozinha completamente vidrada. Não na totalidade, portanto, uma das paredes ter uma grande janela na horizontal. Eu gostava de ter na mesma mobiliário, na parte de cima, mas gostava de ter um corte gigante com uma grande janela. Se fosse possível, eu gostava que essa janela pudesse ser aberta, portanto, tivesse portadas, para conseguir respirar o ar do campo. Não sei se eventualmente esta casa seria construída no campo, porque eu sou muito mais de zona litoral e vocês sabem, né? A nossa casa está na primeira linha da praia, eu já não me consigo imaginar noutro sítio, mas claro está que grandes terrenos com este tipo de contrastes, portanto jardim, campo e vista-mar, são quase raros e caros também. Mas pronto, vamos imaginar assim num cenário completamente hipotético que eu tinha realmente este tipo de vista. Para mim era muito claro que a cozinha teria que ficar de frente para essa zona, ter um grande jardim em frente, poder respirar esse ar, para mim é um sonho, literalmente. Ainda no que respeita à cozinha, e tendo em conta que já definimos o estilo, também definimos aqui já a posição das janelas, também gostaria de ter uma zona alocada a louceiro e despenseiro, portanto, dentro da cozinha, mas numa porta à parte. Tendo em conta que eu sou uma pessoa extremamente organizada e que gosto de ter tudo em potinhos e em frasquinhos, eu gostava de ter um despenseiro e do lado oposto um louceiro, porque eu também sou louca por louças. Não tenho todas as louças que eu gostava de ter, porque neste apartamento é completamente impensável, eu não tenho espaço, mas se um dia eu tivesse uma casa, eu completamente construiria com este propósito. Um louceiro quase que de exposição, sabem? Gosto de comprar louças, essencialmente cerâmicas, mas existem louças mesmo de coleção, por exemplo, de marcas até portuguesas, Vista Alegre, Costa Nova, Bordal e Pinheiro, e para mim era muito claro que eu teria essas louças tipo expostas. Não que tenha imediatamente a ver com a cozinha, mas normalmente este tipo de espaço está interligado com a mesma, que é a lavandaria. Eu também gostava de ter uma lavandaria integrada na cozinha, mas também numa porta à parte. Porque normalmente quando uma pessoa tem que fazer a gestão de limpezas de casa e arrumação, concentra-se tudo ali na cozinha, certo? Portanto a lavandaria também me dava jeito que estivesse próxima
e gostava que a lavandaria fugisse completamente daquele que também é o tradicional neste momento. Nós vemos muitas lavandarias dentro do estilo moderno, completamente revestidas a cerâmica, a maior parte delas também cerâmica mármore, mas eu fugiria completamente desse cenário e gostava de ter uma lavandaria completamente revestida a papel de parede, um papel de parede assim mais floral, mais campo, mais rústico, para contrastar com as madeiras, para contrastar com os cestos, fica um verdadeiro charme. E pronto, mesmo no que respeita ainda à estrutura da lavandaria, eu gostava que a própria lavandaria tivesse uma cor diferente. Eu sempre imaginei, numa casa que construísse, ter um espaço que fugisse dos armários tipicamente beges ou brancos, ou o que fosse, mas gostava realmente de ter um espaço com armários, por exemplo, lacado azul bebê ou amarelo pastel. Não sei, gostava realmente de ter um espaço onde eu pudesse aprimorar mais nesta questão da cor e acho que a lavandaria seria o espaço perfeito. Relativamente ao regime open space, porque sim, eu não sou grande apologista de regimes open space, e portanto a minha ideia aqui seria clara. Se eu realmente tivesse muito espaço amplo, para mim não teria problema nenhum ter regime open space, porque cada espaço no fundo teria o seu propósito e acho que seria amplo o suficiente para não estar muito confuso, sabem? Mas para assegurar aquilo que é aqueles que são os meus ideais normalmente, no que respeita à decoração, eu gostava de ter portas a separar a zona da cozinha para quando, imaginem, fizesse assim um cozinhado mais predominante a nível de cheiro, eu conseguisse fechar, mas também, se quisesse ter o espaço completamente amplo para as pessoas circularem, conseguir então abrir essa zona das portas e meio que ficarem embutidas dentro da parede. Hoje em dia já existem várias soluções dentro desse género, portanto não tínhamos que ter necessariamente as portas sempre fechadas nem sempre abertas, conseguiríamos fazer então essa transição sempre que quiséssemos. Como de alguma forma a escolha da cozinha impacta também a escolha de tudo o resto que está presente no open space, para mim aquilo que seria ideal era ter então a nossa cozinha, pronto, imaginem, neste espaço e no espaço em frente terem então a zona da sala de estar. A zona da sala de estar, para mim, também seguiria muito o estilo clássico, mas com alguma modernidade à mistura, e gostava mesmo de ter uma lareira toda revestida à pedra, exatamente a mesma pedra que eu escolheria para a zona da cozinha, assim um mármore bastante raiado. Sempre imaginei ter uma lareira numa casa, e essa lareira depois também ter alguns pontos de ligação ao resto da casa. Para mim uma lareira é um must de elegância e de conforto, porque nos dias de inverno faz todo o sentido nós termos uma lareira para nos aquecer. Passando agora para um possível piso de cima, onde teríamos quartos e tudo mais. Gostaria de ter uma casa totalmente térrea, porque acho que depois também fica muito grande e acho que não há um aproveitamento de espaço tão específico. Portanto, num piso superior teríamos então, vamos supor, 3, 4 quartos. Acho que quando estamos a construir de raiz também podemos pensar mais a longo prazo. Não é que eu imagine ter muitos filhos, não é? Mas dá sempre jeito de ter um quarto a mais, quanto mais não seja para escritório, para closet, para quarto de hóspedes. Mas passando para aquela que seria a nossa suíte, eu acho que era o espaço onde realmente teríamos aqui mais transformações. Primeiro que eu ia gostar de ter um quarto bastante amplo. Sempre imaginei ter um quarto onde pudesse olhar no fundo e ter a nossa cama sem estar muito apertada, sabem? Tipo, ter um espaço realmente amplo. E como eu falei há bocado, a questão da lareira ter outros pontos de ligação à casa, eu gostava que tivesse ponto de ligação direto ao nosso quarto, ou seja, nós termos outra lareira no nosso quarto, uma lareira mais ou menos dentro do mesmo género, toda revestida à pedra, não precisa de estar necessariamente ligada porque depois o calor flui, mas mais dentro do aspecto de decoração, de estética, eu gostava de ter então uma zona de lareira. Eu gosto muito daqueles típicos quartos que se vê assim na América ou até mesmo, eu vejo essencialmente em inspirações americanas, que são aqueles quartos que têm mesmo até 2 cadeirões, têm bastante espaço para a cama, para vocês circularem. Portanto, eu imagino-me ter um quarto assim bem huge. E depois teríamos que ter obrigatoriamente um closet. Portanto, eu, Inês Rodrigues, teria que ter um closet. A nível estético, acho que seria muito semelhante àquilo que também partilhei no vídeo passado. Gostava de ter um closet dentro do estilo clássico, se calhar a fugir para as tonalidades bege, bronze, madeira carvalho também. E uma das coisas que seria assim transformadora, efetivamente, seria as casas de banho. Portanto, nós teríamos uma casa de banho super normal, no melhor dos cenários com 2 lavatórios. É assim, eu detesto partilhar o meu lavatório, malta. E nós temos 2, neste caso 3 casas de banho neste apartamento. E o Xavier, mesmo assim, insiste
e vir para a minha beira quando vem lavar os dentes, sabem? E eu tipo, sai daqui, tu tens uma casa de banho só para ti, porque é que tu estás aqui à minha beira? E ele, eu gosto de estar à tua beira. Portanto, o ideal seria ter 2 lavatórios. Ele estaria à minha beira, mas teria o lavatório dele. Portanto, gostava realmente de ter uma estrutura de casa de banho com 2 lavatórios, mas depois aqui o diferencial era nós termos uma porta, quase com um inbuilt shower, que eu vou deixar também aqui algumas fotografias, onde vocês basicamente têm uma porta que dá acesso a uma zona de chuveiro completamente ampla. Ou seja, era mesmo um espaço de spa, onde vocês tinham chuveiro, banheira, banho turco incluído, para fazer alguns vapores. Por acaso, nesse aspecto, sou muito amiga do ambiente, eu não gasto muita água, eu sou uma pessoa super despachada nos banhos, mas acho que há dias em que uma pessoa está tão cansada, vos sugaram a vossa energia e vocês precisam de um banho para voltar a repor essa energia, e às vezes vocês simplesmente estão ali a existir, enquanto a água corre. Tenho poucos momentos desses, mas às vezes sinto necessidade, e num espaço pequeno isso não dá propriamente vontade, por isso é que volta e meia nós também marcamos spas, porque acho que a experiência é completamente diferente. E numa casa nós conseguiríamos ter esse espaço de spa, onde basicamente teríamos então o chuveiro, completamente assim, sabem, no meio do nada, zona para fazer então banho turco que poderia já estar integrado, e depois, malta, uma grande banheira virada para o jardim. Neste caso nós teríamos que ter uma grande janela numa das paredes, mas essa janela teria que ter proteção, ou seja, quem estaria do lado de fora não conseguiria ver para dentro e quem estaria do lado de dentro conseguiria ver na totalidade para lá para fora. Acho que isso é o cenário dos cenários perfeitos. Ter assim uma banheira realmente virada completamente para o jardim. Nós, no caso, acho que se avançássemos com a construção de casa também teríamos piscina, portanto, imaginem só. Conseguem visualizar? Eu consigo visualizar. Neste espaço eu diria que esta seria a principal transformação a nível dos restantes quartos. A estrutura seria praticamente a mesma daqueles que são os tradicionais espaços de quartos normais, portanto não havia assim grande coisa que pudéssemos fazer. A nível de decoração também não fugiria muito daquilo que é o nosso estilo atualmente. Gosto muito da nossa cama, com certeza teria a mesma cama numa casa construída de raiz. O nosso próximo projeto aqui no nosso apartamento vai ser construir, decorar o segundo quarto, neste caso o terceiro, porque este é o segundo, onde eu estou atualmente, porque volta e meia, sei lá, recebo a minha irmã ou os meus pais, ou enfim, um quarto de hóspedes que eventualmente será para uma eventual criança, mas o mesmo estilo que eu vou aplicar neste segundo quarto, é o mesmo estilo que eu aplicaria numa casa também. A única coisa que eu talvez fizesse diferente era o ponto de ligação de casas de banho, ou seja, seriam à parte dos quartos, não seriam integrados nos quartos, e essas casas de banho sim seriam muito fora do estilo moderno, que é o estilo mais predominante que nós vemos hoje em dia em apartamentos e em casas. Eu gostava de fazer assim uma casa de banho mais rústica, com azulejo, arriscar até mesmo na cor nas casas de banho. Eu não gosto de casas de banho completamente sóbrias, e para mim um ponto também super importante era conseguirmos ter janelas em todas as casas de banho, porque para mim uma casa de banho com luz natural tem uma vida completamente diferente, conseguimos arejar muito mais o espaço, porque aquilo que eu sinto até mesmo aqui nos apartamentos, no meu apartamento e na casa dos meus pais que não tinha janela, é que ao longo do tempo a casa de banho começa a ganhar um cheiro característico, como há muito excesso de água e de umidade, se nós não colocarmos lá o desumidificador, acaba por ficar um cheiro quase que de mofo, e eu detesto. Portanto, para mim era obrigatório mesmo nós termos janelas em todas as casas de banho. Não necessitaria mesmo de ser tipo janelas tipo portadas, poderia ser até uma claraboia, mas desde que desse para abrir, para mim perfeito, porque eu gosto mesmo de arejar os espaços ao máximo. Outra coisa que eu faria, e eu sei que desta vocês talvez vão rir, mas eu teria tipo um anexo à parte da casa para fazer um ginásio. Podem-se rir à vontade, eu não sou uma pessoa que treina assim muito, mas em minha defesa eu acho que os ginásios estão piores. Os ginásios neste momento são extremamente escuros, têm imensas máquinas, muita pouca luz natural, que isso é uma das coisas que a mim me mete uma aflição gigante no ginásio onde eu estou atualmente. E depois é assim, não estamos propriamente confortáveis, nós mulheres queremos fazer assim exercícios um bocadinho mais, sabem, abertos. E eu não me sinto propriamente confortável num ginásio onde tenha muitas pessoas, portanto, se eu tivesse um mini estúdio numa casa minha,
eu era muito mais feliz e muito mais, acho eu, jeitosa. Consigo imaginar um ginásio todo clean também, um ginásio sem muitas máquinas, porque lá está, eu utilizo muito mais o peso do próprio corpo e alguns halteres para fazer a maior parte dos meus exercícios, portanto a única coisa que eu teria seria provavelmente uma bicicleta, porque adoro fazer cycling, passadeira, porque nos dias de chuva não dá para fazer passeios pela marginal, e talvez uma máquina só daquelas que tem vários tipos de pegas e vários propósitos, sabem? Até porque o Xavier, à partida, também treinaria em casa e nesse aspecto ele precisaria de mais máquinas, mais instrumentos, mas por mim, 2 tipos de máquinas e alguns halteres chegavam perfeitamente. E no melhor dos cenários, visto que construiríamos piscina, ficaria mesmo ali em frente ao jardim e à piscina, consigo imaginar também esse cenário na perfeição. A nível de garagem, a nível de outros espaços que eu possa não ter referido, é porque não haveriam assim grandes transformações. Estes seriam os principais pontos que eu gostaria de implementar numa casa. Depois, obviamente, existem certos upgrades que uma pessoa pode fazer a nível tecnológico. Imaginem, a escolha de um frigorífico. Eu certamente escolheria um frigorífico todo XPTO, americano, com muito espaço, porque acho que eventualmente no futuro pode dar muito jeito. Nós neste momento safamos-nos muito bem com um frigorífico pequeno, mas é porque somos 2 alminhas, mas quando formos mais e até receberemos mais pessoas lá em casa, pode dar muito jeito nós termos um frigorífico grande. A mesma coisa com alguns upgrades no que respeita a lavagem, por exemplo, de copos, até da própria bancada, porque imaginem, eu já vi muitas ideias no Pinterest, até a nível tecnológico, que vão surgindo todos os anos em várias feiras, que eu penso, oh meu Deus, isto dava mesmo muito jeito. Portanto, isso são coisas que eu acho que depois eventualmente a pessoa lembra-se e vai fazendo. Não tenho assim grandes coisas para referir aqui neste vídeo, porque depois, à medida que o tempo vai passando, novas coisas são lançadas no mercado. Portanto, aquilo que eu estou a dizer neste momento pode já nem fazer sentido daqui a 5 anos. Portanto, a nível de gadgets, de tecnologia, isso depois também fica ao encargo de cada um e daquilo que é o seu estilo de vida. E pronto, malta, digamos que estes seriam assim os aspectos principais que eu gostaria de implementar numa construção. Para mim, confesso que já me dá aqui uns calores internos saber que todo o processo, para que isto fosse possível, ia ser um processo muito demorado, muito complicado, porque construir é mesmo só para quem tem coragem, para quem tem determinação em terminar aquilo que começou, porque é preciso muito estômago para saber lidar com certas coisas e depois é cada tombo financeiro, meu Deus. Neste aspecto que eu vos referi aqui, alguns dos cenários nem são propriamente favoráveis à nossa carteira, não é? Porque são sempre projetos que envolvem algum tipo de investimento, mas que, é assim, olhando num cenário futuro, imaginemos que ganhamos o Euromilhões, isto seria sem dúvida alguma as coisas que eu faria sem pensar 2 vezes. Portanto, espero que vos tenha inspirado em alguma medida, não têm que seguir totalmente isto à risca, mas se forem amantes de um estilo clássico, isto pode ser ideias que podem fazer sentido também para uma casa vossa. Portanto, eu espero muito que vocês tenham gostado. Vemo-nos num próximo vídeo e se tiverem alguma sugestão também podem deixar aqui nos comentários, até podemos fazer uma espécie de série com isto. Portanto, é isso, malta. Um beijinho muito grande e bom feriado, porque hoje é dia do trabalhador. Beijo!